Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre ecologia de populações, mais especificamente sobre predação. Uma questão-chave estudada em ecologia de populações é a forma como o tamanho das populações se alteram ao longo do tempo. Além disso, é importante saber também sobre a estabilidade dessas populações, se ao longo do tempo o número dos indivíduos aumenta ou diminui muito. Nesse vídeo, falaremos dessas questões aplicadas a uma importante interação ecológica entre duas espécies, a predação. Mas o que é a predação? É a interação onde um organismo de uma espécie, a presa, é ingerida por um organismo de outra espécie, o predador. Analisaremos os modelos de Lotka e Volterra. Eles previam que o crescimento dessas populações ocorreria em ciclos. Esse gráfico é amplamente utilizado e mostra que, inicialmente, com as duas populações com um número baixo de indivíduos, o número de presas começa a crescer. Com maior disponibilidade de alimento, a população de predadores também aumenta. Com o aumento dos predadores, o número de presas começa a diminuir por causa do excesso de caça, o que leva novamente a uma diminuição do número de predadores por falta de alimento. Quando o número de predadores diminui, a população de presas começa a se recuperar e daí a população de predadores também se recupera, recomeçando o ciclo novamente. Ou seja, as populações de presa e predador se regulam. Parece simples, né? Vamos analisar agora os modelos matemáticos por trás desse gráfico. Imagine que os predadores são as únicas forças que limitam o crescimento das presas. Logo, se eles não existissem, elas cresceriam exponencialmente. Ou seja, a taxa de crescimento delas ao longo do tempo seria o seu crescimento intrínseco vezes o número inicial dessas populações. Como tem a presença dos predadores, a gente subtrai desse termo, então, o alfa, que é a eficiência de captura do predador. Para os predadores, imaginem que esses são especialistas, e se não existir a presa, a população diminuiria exponencialmente. Então, a taxa de crescimento da população de predadores ficaria menos a taxa de mortalidade per capita vezes o número de predadores na população, existindo o crescimento na população de predadores somente na presença das presas. Adicionamos, então, um coeficiente de conversão à fórmula, que é a capacidade que o predador tem de converter a presa em energia para aumentar o crescimento da sua população. Mas e na prática? Esse modelo é aplicável? As presas só são limitadas pelos predadores? E a sua própria capacidade de suporte? E os predadores nunca se enchem? Eles não têm saciedade? Eles não comem outras presas? Esse modelo não é muito aplicável, porque sabemos que muitas vezes os predadores têm uma dieta variável e que as espécies de presa e predador, eles apresentam densodependência, controlados pelo próprio número de indivíduos da população. Mas existem algumas variações para esses modelos. Mostraremos essas variações nos gráficos de resposta funcional. A resposta funcional nada mais é do que a relação da taxa de consumo de um predador com a sua presa. A resposta funcional do tipo 1 ilustra o modelo clássico de Lotka e Volterra. Não existe limite para a predação. Quanto maior a abundância de presas, maior vai ser a fecundidade do predador, independente dos seus próprios números. A resposta funcional do tipo 2 adiciona ao modelo o tempo de manuseio, que é o tempo gasto pelo predador para manipular a primeira presa. O número de presas consumidas por predador aumenta rapidamente no início, depois ela se estabiliza, atingindo um limite. A resposta funcional do tipo 3 é semelhante à do tipo 2, ou seja, vai existir um limite na taxa de consumo. Porém, em pequenas densidades de presa, essa taxa de alimentação também será baixa. Espero que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigada!